Mas antes disso, vamos deixar aqui com a palavra a Mônica para se apresentar. Boas-vindas, seja bem-vinda. Obrigado pelo convite de estar aqui com o Hotel B2C. É uma honra, um prazer ter você aqui com a gente, Mônica. Eu é que agradeço uma oportunidade de falar da fotografia profissional dentro da hotelaria. Agradeço o convite. Estamos aqui para falar sobre fotografia, sobre decoração e sobre fotos perfeitas, maravilhosas para receber os hóspedes. Legal, já que a gente falou de fotografia e decoração, a gente já lembra automaticamente de arquitetura, né? Então a gente vai ter ainda hoje a gravação também aqui com a arquiteta, com a profissional que entende bastante desse segmento e o impacto que isso pode fazer dentro de um negócio hoteleiro. Mas, Mônica, fala pra gente um pouquinho aí a sua experiência com hotéis, há quanto tempo você já atua fazendo foto para hotéis e um pouco dessa trajetória de desafios que você foi percebendo ao longo aí da jornada. Bom, a gente olhando rasamente as OTAs, a gente percebe uma carência muito grande de imagem profissional, de profissionais especializados na área de hotelaria, né? Como eu venho da área de fotografia para editoriais de revista, em decoração e gastronomia, foi possível juntar toda essa experiência para poder melhorar a imagem dos hotéis, das pousadas, em todas as plataformas, OTAs, nos sites reservas e também nas redes sociais. Legal. Klaus, quer começar aí fazendo uma pergunta para a Mônica que muitos hoteleiros esquecem de perceber e que é importante aí para a gente no dia a dia, no nosso trabalho. Primeiramente, né, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui novamente. Mônica, a gente estava conversando, né, sobre a questão do quanto é importante a foto para os hotéis, né? E aí o que acontece? Hoje, uma pesquisa foi feita recentemente pela Hotelier News, né? Acho que todo mundo conhece a Hotelier News. 1.200 pessoas participaram dessa pesquisa e foi perguntado para elas o que faz elas clicarem mais no hotel A, no hotel B, ou no hotel C e no hotel D, né? E 33% responderam fotos, né? Então eu gostaria de passar para você a vez o que você faz quando você vai iniciar o trabalho, como que é o briefing que você faz com o hotel, o principal característica que você precisa para começar a tirar essas fotos. Eu acho que, complementando a ótima pergunta do Klaus, é você que está ouvindo a gente, está assistindo a gente, né? Ou está no rádio aí, indo para o trabalho, ou está olhando esse vídeo no YouTube. Você, quando for buscar esse profissional, se não tem uma capacidade financeira de fazer um investimento, de contratar uma profissional como a Mônica, qual é a atenção que esse hoteleiro tem que ter ao selecionar o profissional para fazer o banco de imagem dele, né? Então, complementando o que o Klaus falou, acho que é legal isso passar para todo mundo que está ouvindo a gente. Depois a gente vai falar um pouco dos bastidores, por que toda essa importância. Joia, vamos lá. Respondendo à pergunta do Klaus, primeiramente, o trabalho de fotografia profissional também só é possível porque tem a pauta de profissionais, né, como vocês, que direcionam o que funciona no marketing hoteleiro. Então, a quantidade de imagens, a orientação dessas imagens, para compor esse booking, além da beleza, da qualidade das imagens, tem toda uma estratégia. Por exemplo, quando a primeira foto de uma suíte, a gente tenta mostrar tudo que essa suíte oferece. Desde o ar-condicionado, aquela cama bem montada, o frigobar, um armário. Então, é uma foto que a gente usa um equipamento, uma lente especial, que a gente consegue ter o todo desse espaço. Nós nos pautamos com pelo menos 4 fotos dos quartos, no mínimo. Então, uma primeira foto seria essa foto geral, né, que a gente consegue ver tudo que essa suíte oferece. Um segundo passo, a gente já vai para a cama, ter aquela cama super bem arrumada. Muitas vezes a gente sugere alguma dobra,
Passar um ferro Sim, para deixar a cama lisinha, né? Porque às vezes, mesmo tendo todo aquele cuidado da roupa de cama tá limpa, mas com aquela dobradura que vem da lavanderia, às vezes aquilo marca na foto. E aí tem que, às vezes, fazer um tratamento que não há necessidade. Você pode traduzir isso de uma forma real ali na hora do olhar do fotógrafo, né? exatamente. É uma coisa que sempre acontece. Os hoteleiros separam sua melhor roupa de cama, a mais cheirosa, que acabou de chegar da lavanderia, mas ninguém conta com essas dobras. Então, nesse trabalho, a minha maior aliada realmente são as camareiras. Sempre tem uma comigo, Legal. com toda a boa vontade em ajudar. Muitas vezes, até na cama, a gente sugere opções de dobras que deixam um fofinho, sabe? Que dá uma vontade. Travesseiros que tenham o mesmo tamanho, as mesmas medidas. Por exemplo, tem pousada que lava o seu travesseiro na lavanderia. Isso deixa ele torto e tal. Então, a gente tem sempre que buscar por travesseiros iguais, né? Uma cama... Olhar desde a geometria aí, né? Exatamente. Porque a gente tem fotos bem retas, bem de frente, e que se a gente não tomar cuidado, realmente a gente consegue ver esses tamanhos diferentes, e isso realmente não traz essa vontade, né? Porque se a gente tá desejo, né? Um desejo, Se a gente está indo para um hotel, a primeira coisa que a gente pensa é uma boa noite de sono, né? Sim. Então, a cama é realmente são fotos ali bem específicas, com muito cuidado. Por exemplo, jamais a gente vai fotografar parecendo um colchão. Então, vai ter que ter uma saia de cama. Às vezes, o hotel não está preparado para isso. Mas com a gente lá, com essa assessoria de imagens, eles acabam adotando a prática, né? Porque outro ponto muito importante é a gente entregar exatamente o que o hóspede vai chegar e vai encontrar. Vai encontrar. Não dá para você também, sempre depois de um trabalho de fotografia, tem aquele trabalho de pós-produção. Aquele pequeno retoque, melhorar um pouquinho a luz, alguma coisa assim. Mas não dá para você maquiar num Photoshop aquilo que não é real. Porque isso acontece bastante, né? A gente vê que alguns hotéis eles fazem uma maquiada na foto, tão artificial que às vezes na própria foto traduz aquela artificialidade, mas o efeito dessa artificialidade ela vai vir aonde? No comentário negativo. Exatamente. Porque na frustração, né, de não encontrar aquilo que ele comprou. Exatamente. E eu acho que assim, continuando, deixar você falar, mas eu acho que também um outro grande desafio é, por mais que você tenha uma categoria, por exemplo, um quarto standard casal, quarto standard twin, né, que são 2 camas de solteiro. Nem sempre a hotelaria, isso é algo antigo, né? Porque o projeto, a concepção do hotel ele começa desde o projeto. E muitos hotéis foram criados de uma forma sem ter um projeto, sem ter um planejamento. E também ainda partindo do princípio da falta de profissionalismo, a pessoa vai decorando cada quarto de uma forma. E a gente vê que as redes hoteleiras elas não trabalham. Tudo tem um porquê, tem uma ciência de por que você padroniza as coisas, né? Reposição, manutenção, uma série de coisas. E quando você pega um quarto standard, às vezes o quarto tem a mesma medida, mas aí a Mônica vai lá, faz uma foto de um quarto standard que tem... Até a cama é do mesmo tamanho, a roupa de cama é igual, mas... Decoração diferente. Decoração diferente. Isso, eu acho que muita gente que está ouvindo e assistindo a gente sabe que em algum momento já recebeu uma reclamação. Vai dar problema. Vai dar problema. Porque a pessoa vai dizer assim, não foi esse o quarto que eu vi na foto quando eu reservei. Então, o detalhe ele está aí. Nesse caso, Mônica, o que é o recomendável numa situação dessa? Olha, quando a gente chega no hotel, os hoteleiros, os proprietários, eles ficam muito, muito empolgados, criam uma expectativa imensa, né, sobre isso. Então, eles querem colocar flores no quarto, quer colocar uma cafeteira, quer colocar objetos que ele não vai conseguir manter, né? Então, é preciso que isso seja real, até para ele não criar uma expectativa falsa, até para não também é uma forma de fidelizar. Quando o cliente chega e encontra exatamente o que ele comprou, ele já se sente... Atendeu a expectativa. Atendeu a expectativa. O que tiver acima ali é o plus. É o plus. Só que é importante também ele
colocar exatamente o que ele pode manter Aham, sempre, certo. dentro da logística ali, né, da empresa dele. É uma coisa que eu acho muito importante, assim, dentro do meu trabalho, que eu bato sempre na tecla com os clientes, é a gente fotografar o que realmente vai ser entregue. Isso porque a gente está falando só de quarto, né? E aí, quando eu dei um exemplo aqui, né, o Klaus, Klaus, pode citar alguns outros exemplos assim que são bem desafiadores? Eu vejo, por exemplo, se você vai tirar foto, por exemplo, da piscina, né? Teve um cliente nosso que ele tinha um unicórnio dentro da piscina. E aí ele tirou a foto e chegou, não tinha unicórnio, entendeu? Então, foi o que você estava falando dos objetos. Então, tudo aquilo que você está vendendo na foto, que você está tirando foto, você tem que entregar para o cliente. Né? Teve um outro exemplo de um cliente que tinha queijos diferentes, tirou foto. O hóspede chegou lá e falou, cadê o queijo que está na foto? Né? Ou então, né, tem alguns casos recentes de clientes que começaram oferecendo café da manhã e depois deixaram de oferecer café da manhã, mas houve um esquecimento de tirar essas fotos, inclusive das plataformas de venda. Isso causa uma expectativa alta e aí uma frustração para quando o cliente não encontra. Né? Ainda sobre piscina, eu me lembro de um caso que a gente teve, foi um dos nossos primeiros clientes numa região de serra, onde o hotel ele vendia que tinha piscina. Uhum. E a piscina, na verdade, era praticamente quase uma banheira. Só que a forma, o ângulo que a foto foi batida, dava a entender que você ia ter uma bela de uma piscina no hotel. Então, isso não traduz a realidade, né? Mas nessa parte de foto, Mônica, a gente começou falando aqui, né, que o cuidado que você tem de olhar nos detalhes para fotografar um quarto, né? E o acompanhamento de alguém ali da governança para te auxiliar. Que outros aspectos são importantes o hoteleiro entender quando contratar um profissional? E desde já, vamos tentar desmistificar essa questão de fotografia é custo. Não, fotografia é investimento. E a gente vai justificar, o Klaus já deu um dado aqui, né? 33% números, contra números não há argumentos. 33% das pessoas, um fator que faz elas clicarem em um hotel, um dos primeiros fatores o primeiro fator é fotografia. Então já começa por aí, né? Mas que outros cuidados o hoteleiro precisa ter quando ele contratar um profissional? Por exemplo, luz. Qual a importância da luz dentro do ambiente fechado? A câmera. Qual que é a câmera? Que tipo de câmera? Esse exemplo que você deu da piscina, que era muito pequenininha, se a gente errar na lente, isso vai acontecer. A gente vai distorcer a ponto que vai parecer imenso. Depende do ângulo que a gente desce. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, de entregar sempre o que é real. Em relação a dentro do espaço, como a gente vê aqui no espaço que a gente está, a gente tem uma luz amarela, a gente tem uma luz branca, a gente vai ter a luz do abajur. A gente quer esse clima, a gente quer usar tudo que esse quarto oferece. Só que lá fora eu tenho uma vista para o mar. Então, a condição de luz lá é completamente outra. A potência da luz lá fora, eu tenho sol, eu tenho o mar, eu tenho potência de cores, que dentro do quarto eu quero isso tudo mais tranquilo. Uhum. Então, nós trabalhamos com camadas, com layers de imagem. Então, exatamente do mesmo ponto, nós fazemos várias imagens e depois, na pós-produção, no tratamento dessas imagens, são unidas o pedacinho melhor de cada layer. Por exemplo, lá da janela, a gente vai dispensar todo o resto, vai usar só a janela. A de dentro do espaço, vamos dispensar toda a luz e vamos fazer uma luz exatamente para aquele espaço. Até a gente estava conversando sobre isso antes de começar, né? Que a máquina ela não reproduz exatamente o olhar humano. A gente consegue ter todos esses layers, todas essas camadas e fazer o filtro de luz. Então, eu consigo ver o que está lá fora. Só que na hora que você vai fazer a foto, não. Então, nesse exemplo da Mônica, é como se eu estivesse fazendo uma foto de uma suíte com vista a mar, com a varanda aberta, com a entrada de luz natural, onde no fundo lá eu tenho o mar. Quando eu faço essa foto nesse ângulo, pegando essa janela e essa entrada de luz, ele vai estourar o excesso de luz lá fora. Então é preciso trabalhar todas essas camadas para depois juntar as camadas e procurar reproduzir melhor o que o olho humano vê, né? Exatamente, porque a gente não pode perder nem a luz
suave e tranquila de dentro do quarto e muito menos a da vista. Mas em termos de luz, você sempre recomenda, aqui você citou aqui um exemplo que a gente tem luz amarela, tem luz do abajur, tem luz branca, mas o recomendado no ponto de vista para hotéis é sempre uma luz mais morna, uma luz mais quente do que uma luz fria. Qual é a sua opinião sobre isso, por exemplo? Olha, eu fico muito feliz quando eu chego numa suíte que as luzes são todas quentes, que a gente tem abajur. Dá um calor, dá um aconchego, um acolhimento, né? É isso que a gente quer. Acolhimento. A gente quer se sentir em casa, né? E a luz tem todo um impacto, né? Todo o impacto, né? Todo o impacto diretamente, assim. Porque o que a gente vê, né? Talvez uma falta, mais uma vez, né? Falta de projeto, falta de orientação. Não existe uma orientação para uma luminotécnica adequada. E aí a pessoa pensa na hora que ela está colocando até aquela luz dentro do quarto, qual é a luz mais barata? Qual é a luz mais barata se você vai numa Leroy, qualquer loja de material de construção? Luz branca. Então a tendência é sempre ter a luz branca ali para fazer uma reposição, uma manutenção mais rápida, mas para você entender o impacto que essa luz causa, né? Sim, e mesmo com a luz ambiente, eu também uso uma luz externa, uma luz branca, que ela ilumina todas as sombras, né, de forma suave. Ilumina teto, ilumina os cantos, ilumina a sombra. Então, é uma luz muito trabalhada para fotografar dentro das suítes. Até me corrija se eu estiver errado, mas eu sempre gosto de resumir que a fotografia ela é uma arte que reúne o profissional com um bom equipamento, né, uma boa técnica, um bom equipamento, mas, acima de tudo, ele é luz e sombra, né? Então, e você acabou de falar aí sobre também a preocupação com as sombras, né? Isso também até diminui um trabalho de pós-produção, né? De fazer esses layers e melhorar aquele lugar que está mais escuro, melhorar mais a iluminação ali.